Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Vida Nova pela TV Mundo Maior. E hoje o assunto do nosso programa é a importância do profissional na recuperação do paciente dependente químico. Você sabe que a dependência química é uma doença. Quem afirmou isso foi a Organização Mundial de Saúde. E lógico, sendo uma doença, ela deve ser tratada por profissionais. Aí a grande importância de você não tentar vencer a dependência química sozinho ou com o auxílio de seus familiares. É importante você procurar o auxílio de um profissional para que você possa obter maior sucesso na sua empreitada. É isso que nós vamos ver no programa Vida Nova de hoje. Então nós vamos buscar o nosso companheiro José Carlos e entrevistar o Dr. Luiz Marra. A importância do profissional da saúde no tratamento do dependente químico. Vamos à nossa entrevista. Bem, amigos, agora nós estamos aqui no estúdio da TV Mundo Maior e para falar do tema nós estamos aqui com o Dr. Luiz Marra. Luiz Marra, hoje nós vamos falar do papel do profissional aí no atendimento a dependente químico, né? Que é um problema grande, a dependência química, uma epidemia, né, doutor? E o Dr. Luiz Marra é uma figura muito conhecida nesse meio, né, do tratamento, da recuperação. Aqui na Zona Leste, o nosso programa vai para todo o Brasil, mas aqui na Zona Leste de São Paulo, uma figura muito conhecida pelo modo como ele age com os dependentes, né, interage, tem esse vínculo muito próximo mesmo. As pessoas têm aderência, viu, doutor? A gente o escuta nos grupos anônimos, na ação que nós temos com os dependentes parados em recuperação, que o senhor tem um atendimento diferenciado, né? Vive, interage, está muito próximo ali do dependente. Então, o senhor, na nossa concepção, né, daqueles poucos que são especialistas, por quê? Porque trabalham mesmo, produzem no campo da recuperação, né? Tem uma presença assim marcante. Mas eu gostaria de iniciar perguntando para o senhor, como é que o senhor vê? Nós vamos fazer alguns juízos de valor aí, vamos conversar sobre esse problema. Como é que o senhor vê o problema? Eu falei de epidemia, vamos lá para... Como é que o senhor vê no contexto geral? Vamos dizer, droga no mundo. O que o senhor falaria disso? Bom, para falar de droga hoje no mundo, de hoje, a gente precisa falar também no mundo de ontem, né? E é importante dizer que sempre houve droga no mundo. É um problema, mas também é uma realidade, né? O que a gente precisa é olhar para essa realidade, entender, né? Separar o joio do trigo, né? Separar a verdade da aparência da verdade e tentar conviver com esse problema para que esse problema seja um pouco solução e não seja só problema. Você falou da gente ver a aparência da verdade. Por quê? Assim, você acha que nós não temos uma visão nítida do problema na realidade? Você acha que é uma demonização, um terrorismo do que vem acontecendo pelo desconhecimento? Vou simplificar a pergunta. É visto mais como um problema de saúde ou um problema moral? Mais para o lado da polícia ou do médico? Na verdade, não é um problema moral, mas existe também a questão moral. Eu acho muito importante a gente falar que a questão ética, a questão moral e também a questão legal está dentro do problema de álcool e drogas. O usuário de drogas, seja ele usuário abusivo ou dependente, ele é sujeito e objeto do direito. Quer dizer, ele é um cidadão, ele é uma pessoa, então ele pode cometer atos, ele pode cometer infrações, ele pode ter um comportamento, né, não ético, ilegal, independentemente se ele é ou não usuário de droga, né? Agora, o que é importante se dizer é que o uso ou o abuso de droga não é uma questão moral, né? Entendi. Como se acreditava antigamente. É lógico que a gente sonha. Você que está no meio desse... Nós podemos dizer ainda um imbróglio, uma certa confusão que há, né, entre uso. A pessoa vem beber uma coisa, passa pela vida sem problema nenhum. Tem gente até que fuma maconha algumas vezes, e não tem problema nenhum e alguns têm. Como é que você vê essa questão da delimitação
né, dessa progressividade entre aquilo que é clássico dentro da dependência, que é uso, abuso e dependência. Como? Porque chega e fala, precisa de tratamento ou não, já está causando problema. É uma questão de autodiagnóstico. O que você teria a comentar sobre isso? Eu vejo como há uma diferença muito grande entre o abuso e a dependência. O indivíduo ele busca droga para o prazer, ele busca droga de uma maneira lúdica, social, com todas as suas consequências. Ele pode ter prejuízos de várias ordens, né, pelo fato de abusar de uma droga. Mas se ele busca a droga para que ela tenha uma resposta, para que ela preencha um vazio dentro dele, para que ele seja curado, entre aspas, de um problema, de um desajuste, uma comorbidade, esse indivíduo provavelmente é um dependente. Entendi. Você falou de comorbidade. Então, que eu fiz a leitura de que a droga serviria assim como uma automedicação, ela serviria para suprir algumas privações que o próprio ser humano tem de poder, de busca de transcendência. Qual é o mais culpado? É a droga, com a sua força, com o seu poder psicoativo, age no cérebro, o meio ambiente, a disponibilidade da droga, os traficantes jogando droga, o traficante ou a indústria de bebida jogando ali no meio ambiente, ou o ser humano com a sua maior ou menor resistência no tempo? Qual é, desses três, qual você acharia que deveria ser mais atacado para haver uma prevenção maior, minimizar o problema? Pergunta difícil, mas é para a gente conversar, doutor. Olha, em primeiro lugar, a questão de culpa, né, traz um ranço moral aí que na verdade não existe. A droga em si é inerte, né? O que é droga? Droga, na verdade, pode ser qualquer coisa. Não é somente a droga química, não é somente a planta que é da natureza, não é a droga que é manipulada, feita pelo homem em laboratório ou industrialmente. A droga pode ser uma atividade, pode ser um jogo, enfim. Pode ser um consumismo exagerado também, né? Até o crime pode ser droga para certos delinquentes. Então, a droga em si, como coisa, como objeto, não é o que é mais importante na gênese desse processo todo. Eu ficaria mais com o indivíduo e o meio. Nessa interação do indivíduo com o meio. É o que deveria ser tratado. Tá bom. Tratar a droga não tem como, né? Tá bom, doutor. No próximo bloco, vamos falar um pouco sobre tratamento, sobre essa interação indivíduo e droga, tá bom? Vamos ao nosso intervalo. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Vida Nova. Aguarde aí. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Em janeiro de 1868, Kardec lança o último livro de seu Pentateuco, a obra A Gênese. O livro trata das consequências e das ações do Espiritismo e tem por objeto de estudo a Gênese, os milagres e as predições e as relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Você que está vivendo de questionamentos em relação a todo esse crescimento de modernidade aí na sociedade, e sua família, como é que está? Olha, Eurípides Reis e eu fizemos esse livro, Relações Familiares. Eu tenho a impressão que será um roteiro muito interessante para você entender o processo em que você se encontra com a família. Confira, você vai ver como a sua vida familiar vai melhorar. Eu penso que sim. Eu quero dar meu testemunho público da alegria de ver uma emissora funcionando, transmitindo mensagens, orientando.
e executando o fundamento básico da doutrina espírita, que é a promoção do ser humano. Eu estou muito feliz de estar aqui, que Deus abençoe e que Ele dê sucesso pleno sempre. O diagnóstico preciso e o acompanhamento de um profissional de saúde é fundamental na recuperação de um dependente químico. O profissional ele é procurado para fazer um bom diagnóstico, dar uma assistência para o indivíduo, para a família e a partir desse diagnóstico estabelecer mudanças para esse indivíduo. Então, em relação ao uso de drogas, uso de substâncias, é muito importante que ele sente com o paciente, conversa, verifique a frequência com que ele usa determinada substância, a quantidade e se isso já está trazendo problemas para ele. No caso de estar trazendo problemas, a família precisa ser engajada no tratamento para saber qual que é o seu papel nesse quadro, né? De que maneira ela pode atuar para que ele não continue tendo prejuízos. Checar, não deixar esse paciente, esse indivíduo com tanto disponível, ou que ele tenha uma vida desregrada, né? Que ele possa acordar a hora que ele quiser, ou possa fazer as coisas da vida dele de acordo com o que ele quiser. É muito importante estabelecer rotinas e maneiras dele levar uma vida saudável. Porém, é preciso ficar atento no momento de buscar esse profissional, porque um erro pode ter consequências graves. É o que mostra o filme Bicho de Sete Cabeças, encenado pelo ator Rodrigo Santoro, que é obrigado a suportar o sistema manicomial para se livrar do uso da maconha, um erro que custou a vida desse jovem. Que isso, cara? Me solta! O caso é o seguinte, Wilson. Seu pai acha que você é viciado e trouxe você aqui pra fazer um tratamento. Peraí, que injeção é essa aí? Não vou tomar. Eu vim aqui visitar um amigo do meu pai. Eu não sou viciado. Você não me examinou, você não tem direito. Mas dentro do tratamento de qualquer dependência, a recaída faz parte do processo, mecanismo que não deve fazer o médico e o próprio paciente desistir. Mas o que a gente tem que saber é que o erro profissional é, às vezes, desistir do paciente, né, ou tomar uma crítica do paciente, aquele paciente que se revolta com o médico, diz que não gosta do tratamento, que não é aquilo que ele quer para ele, como algo pessoal e que muitas vezes é uma defesa do paciente em não continuar ou persistir o tratamento. A gente tem que saber que passa por fases de motivação, vai ter um momento em que ele vai evoluindo, ele vai tendo prejuízos, esses vão aumentando, as pessoas vão se distanciando, ele se torna assim incapaz de manter um trabalho, manter vínculo com a família, e aí ele vai sentindo a necessidade da busca do tratamento. Então a família também tem um papel importante, eu acho que o profissional tem que estar orientando que ela tem que estar colocando os limites para esse indivíduo. É essa questão, porque no início eles negam a nossa ajuda, né? Alguns pacientes eles falam, eu não gosto do tratamento, eu não gosto de você, eu te odeio. E aí depois vai passando o tempo, não, sabe quando eu te odiava? É porque eu não queria, então eu achava que tudo que fosse me tirar do meu dia a dia estava indo contra mim. E depois a gente vai adquirir um carinho muito grande, não desiste do paciente, fica em cima. Apesar do eu te odeio, a gente sabe que depois ele volta porque ele vai ter um ganho. Pesquisas mostram que pacientes que buscam ajuda profissional evoluem melhor. Existem casos que inicialmente o indivíduo fala, eu não preciso, eu não quero, muito obrigado, eu não tenho problema com a droga. E dali a alguns meses nós vamos vendo que ele volta e fala, só vim aqui conversar um pouco, contar como é que estão as coisas. Na verdade, ele buscando, ele não aceita, não admite que ele está buscando tratamento. E hoje a gente vê, eu acho que é muito importante as pessoas saberem que eles melhoram, né? E eles ficam bem, por um bom tempo na vida e muitas vezes por toda a vida. Então, acho que assim, a experiência que eu tenho e que eu aprendi, que talvez quando eu era estudante eu também não acreditava que esse paciente pudesse ter uma vida como qualquer outra pessoa. E na verdade, muitas vezes a escolha da droga para ele é uma maneira de enfrentar suas tristezas, ou às vezes uma pessoa que tem uma tristeza muito grande busca uma droga estimulante para ele conseguir na vida algum tipo de estímulo, e ele pode conseguir isso de outras maneiras.
saudáveis e a gente espera poder ajudar essas pessoas e mostrar para elas que elas podem viver sim bem sem drogas. Além da formação clínica de um profissional, é fundamental também se colocar no lugar desse paciente. Muitas pessoas falam assim, o médico não se envolve, o psiquiatra se envolve. Ele fica triste quando alguma coisa não vai bem, porque você entra num contato humano dos mais íntimos, que o paciente divide suas mágoas, suas tristezas, suas angústias. E quando ele está bem, ele quer dividir isso com você, muitas vezes, que é alguém que pode ajudá-lo nisso. Eu acho que não é um segredo, mas é uma maneira de atuar na profissão de uma maneira bem feita, assim, é você colocar amor naquilo que você faz. Eu acho que pacientes psiquiátricos precisam disso. Faça você como eu e seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova. O Clube Amigos da Boa Nova ajuda a Fundação André Luiz a divulgar a doutrina espírita através da editora Mundo Maior, da TV Mundo Maior e através da Rádio Boa Nova. Então, disque 0800 12 18 38 e seja mais um participante deste clube, o Clube Amigos da Boa Nova. E nós vamos agora dar continuidade ao programa Vida Nova e à entrevista com o companheiro José Carlos. Bem, nós estamos de volta, estamos aqui conversando com o Dr. Luiz Marra, que tem muita coisa para nos contar, viajou lá para a Índia e aqui em off, estamos conversando e perguntei para ele se na Índia o pessoal usa muita droga, né? Ele falou, nossa senhora, mais ou menos banalizado. Isso me remeteu, doutor, a pensar o seguinte, nós estávamos falando sobre essa epidemia grande e é lógico que existem visões diferentes de atacar o problema. Por exemplo, vou dar um exemplo, você vai nos Estados Unidos, a ideia lá, entre aspas, sem nenhuma condenação, mas um povo guerreiro, né? Guerra contra as drogas. Então vamos jogar bomba lá na Colômbia, tal, acabar com a plantação, quer dizer, eles querem acabar com a droga. Já na Europa é diferente, o pessoal olha muito mais o indivíduo, vamos conscientizar, um posicionamento humanista, né? Quer dizer, são visões diferentes que geram políticas públicas. A minha pergunta é a seguinte, como é que você vê a questão da legalização, que me parece que isso vem mais ou menos a galope aí, e até a tentativa que alguns defendem da descriminalização, que é uma palavra difícil até de falar. Como é que o senhor vê isso? São dois assuntos bastante diferentes e de grande importância, porque são questões importantes que geram muitos mitos, né, e muitos equívocos. A legalização é uma questão muito difícil, né? E não é como muita gente pensa, assim, um ato meio mágico, como se um governante quisesse, a partir de determinado dia, baixar uma lei ou um decreto legalizando a droga X ou Y. Por que isso não é tão simples? Porque para se legalizar uma droga é importante se respeitar a cultura daquela sociedade, daquele país e entender os valores. O álcool, ele é... Desdobrando esse comentário, o que o senhor está dizendo, o povo precisa estar maduro para as políticas públicas, é isso? Quer dizer que não adianta canetar. O Lula vai lá e mete uma caneta e fala daqui para frente, não é isso? Não adianta. Eu vou dar um exemplo um pouco diferente. No caso do álcool, o álcool no Brasil, ele não é proibido, ele é legal. Digamos que o Lula quisesse proibir o álcool. Vamos fazer a lei seca no Brasil. Seria totalmente impossível. Por quê? O Brasil tem toda uma cultura do álcool, que vem de séculos. Como existe a cultura do vinho na França, em Portugal, na Espanha, quer dizer, é importante na economia brasileira, como é importante na economia de alguns países europeus. Então seria totalmente impossível, né, uma lei seca, mesmo que o presidente, sei lá, o governante quisesse. Então nós temos que ter calma, paciência. Entender o processo todo. É uma coisa gradativa. Gradativa. Isso que nós estamos fazendo aqui agora já seria um tipo de uma... Quer dizer, nós podemos falar de droga, o que não poderia falar há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Claro. Porque até o pessoal lá do DOPS viria, o que vocês estão fazendo aqui, questão de droga, não é isso? Seria mais ou menos isso? Há alguns anos atrás, se a gente falasse em descriminalizar a droga, nós poderíamos ser processados.
presos por fazer apologia à droga. Hoje não, hoje a gente pode falar nisso tranquilamente. E como é que você vê as políticas públicas aqui do Brasil? Você acha que, em comparação com o resto do mundo, nós poderíamos estar, acho que achei a pergunta, nós poderíamos estar fazendo um pouco melhor do ponto de vista governamental e também não governamental? Porque nós temos, por exemplo, o movimento espírita, que é um movimento lúcido. Esses movimentos todos, o catolicismo, que tem aí um canal que entra dentro das falhas, poderiam estar fazendo mais junto às políticas públicas? Não, poderiam. Agora, quanto às políticas públicas, eu acho que tem havido alguns avanços no Brasil, só que esse movimento todo, no sentido da descriminalização da droga, na minha opinião, poderia avançar um pouco mais. Sabe? Ainda existe uma certa hesitação, sabe, em se implantar isso devidamente, né? Porque o dependente químico ainda é um pouco demonizado, sim, e ele ainda é um pouco criminalizado. Muitas vezes quem decide se o indivíduo é dependente ou não, se ele precisa de tratamento ou não é quem deveria realmente estar decidindo. Muitas pessoas são encaminhadas para tratamento de dependência e não são dependentes, são simplesmente usuários abusivos ou ocasionais, ou pessoas que usaram a proibida. Então, eu acho que é necessário ir mais a fundo nessa questão da descriminalização. O que há, o senhor está dizendo que não há uma cultura de ir a tratamento. Quer dizer, a dificuldade que se tem de saber quem está precisando, quem não está. Manda-se quem não precisa e às vezes precisando não tem dificuldade por negação instalada e também pela dificuldade de achar locais de tratamento. Seria isso. Então, o que está faltando são mais locais de tratamento. Seria isso? Não. Não é bem questão de locais de tratamento. Eu acho que é uma questão mais ideológica, filosófica, uma questão de postura em relação ao problema, de entendimento das raízes do problema. Apesar de hoje em dia, da gente saber que o problema da droga não é um problema moral, que é uma questão de doença, uma questão de transtorno, o ranço moral ainda continua, o estigma ainda continua, tanto no caso das ilícitas quanto no caso das drogas permitidas como o álcool. Bem, doutor, nós estamos terminando esse programa. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, muito esclarecedora. Um abraço a todos. Na dependência química há também um componente espiritual. Nós sabemos que pela lei da idade, nós sempre estamos acompanhados dos amigos que gostam das mesmas coisas que nós. Se eu gosto de futebol, eu vou ao estádio, estou assistindo futebol em casa e vou estar na companhia de amigos que também gostam de futebol. Se eu gosto de religião, de frequentar reuniões culturais, eu vou estar junto com amigos que gostam também de reuniões. Bom, a doutrina espírita, através dos livros dos espíritos, nos dizem, os espíritos disseram a Kardec, que eles influenciam muito nas nossas vidas, muito mais do que nós supomos, chegando ao ponto de que muitas vezes eles que nos dirigem. Então, há um grande componente espiritual na conduta de todo ser humano encarnado. Mas aí está presente também a lei de afinidade. Estão presentes junto conosco aqueles espíritos que têm os mesmos gostos que nós, a mesma afinidade, que por afinidade estão junto a nós. Então aquelas pessoas que gostam de coisas boas, gostam de estar boas reuniões, de estar naquele bate-papo com a família, vai estar acompanhado de espíritos que também têm esse tipo de conduta, também têm esse tipo de atitude. E aqueles irmãozinhos, logicamente, que estão aí com dificuldades em relação da dependência química, estará também, pela mesma lei, acompanhado por outros irmãozinhos desencarnados, mas que também são dependentes químicos. E aí é um componente que dá uma dificuldade na recuperação. É o que nós chamamos de obsessão. Porque esses irmãozinhos, de alguma forma, vão pretender influenciar na vida do ser humano encarnado, daquele dependente químico, para que ele continue na sua dependência. Ele continue na sua companhia, né? O espírito continua na sua companhia, usufruindo também, né, das emanações do álcool, das emanações das drogas que aquele irmãozinho encarnado está fazendo uso. Então, esta é a obsessão. Se
há necessidade dos profissionais da saúde tratarem a parte psicológica, tratarem a parte material da saúde física do dependente químico, também é necessário um tratamento espiritual paralelo, junto com o tratamento do profissional de saúde. Isso pode ser feito na casa espírita. A casa espírita é o que nós poderíamos chamar de evangelho-terapia, ou a terapia do evangelho, como muito bem nos ensinava o nosso companheiro saudoso Dr. Reinaldo Leite. Isso tem duas bases. Primeiro, a recriação dos valores ético-morais, porque a pessoa que entra pela dependência química, nós sabemos que ela passa a perder todos aqueles valores morais que ela aprende desde a sua infância, né? O respeitar o próximo, o dar o bom dia, o pedir licença. O dependente químico, ele rouba, ele mata, ele se prostitui por 1 grama de cocaína, depende do grau de sua dependência. Então ele tem que recriar novamente aqueles valores. E é a doutrina espírita, ou a sua religião, se você é espírita, que é onde você vai ter esse suporte para recriar esses valores éticos e morais. Agora, a doutrina espírita nos dá um outro suporte, de também tentar dar essa evangelho-terapia para os espíritos, para os irmãozinhos desencarnados que acompanham o dependente químico, para também encaminhá-los para a são tão enfermos quanto o dependente químico encarnado. Isso, logicamente, cria uma situação que facilita vencer a dependência química. Mas, se com o tratamento da dependência lá junto com o profissional de saúde e ainda mais o tratamento na casa espírita ou na sua religião ainda estiver em dificuldades, porque é difícil vencer, lembre-se de Jesus. Lembre-se que o Mestre Jesus nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ao Mestre Jesus e temos certeza que com Ele, junto com Ele, com as mãos dele, o jugo será suave e vai ser mais fácil de você também vencer a dependência química. Nosso muito obrigado pela sua presença aqui no programa Vida Nova e continue com a TV Mundo Maior. Nós te aguardamos no próximo programa Vida Nova. Até lá!